Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Introdução à Química Quântica. E a gente vem ao longo das semanas, então, discutindo alguns acontecimentos históricos, algumas contribuições de cientistas muito importantes, assim como suas contribuições, que fizeram com que a ciência mudasse o seu paradigma. Ela sai, então, de uma ciência baseada na mecânica clássica, uma ciência numa perspectiva muito determinística, onde você conseguindo determinar a velocidade e posição das partículas, você consegue fazer previsões de onde ela vai estar e consegue, então, trabalhar precisamente, pontualmente, o que está acontecendo com os seus sistemas. Dentre essas contribuições que a gente vem estudando nas últimas aulas, ficou evidente a necessidade de se mudar, então, esse paradigma. E aí é proposto a teoria quântica, ou seja, a mecânica quântica, a mecânica clássica passa a ser uma mecânica quântica. A gente sai de momentos contínuos para momentos discretos e particularizados. Para questões determinísticas, agora a gente opera na perspectiva de questões mais probabilísticas. A grande influência de todo esse movimento e essas mudanças que foram acontecendo, então, com o conhecimento, refletiu-se diretamente no modelo atômico, onde a gente tinha modelos baseados em órbitas determinadas, que se a partícula tivesse movimento, ela poderia, de fato, colapsar. É proposto uma primeira aproximação, então, de uma ideia de quantização, mas não baseada em uma mecânica quântica, mas de restringir em algumas posições níveis que poderiam ser aceitos para serem ocupados por essa partícula. E depois, com a proposição da teoria quântica, com a ideia do Schrödinger, a gente tem, então, na verdade, o que ele propõe é a função de onda, ou seja, uma função matemática. Esse modelo é baseado em um modelo matemático. A gente via que grandes contribuições para os modelos atômicos elas eram muito baseados em observações experimentais. Então, neste caso, a gente tem uma proposição matemática, uma equação que vai descrever por completo o seu sistema. Então, essa é a ideia da função de onda. Onda também levando em consideração as questões da dualidade onda-partícula que a matéria tem quando a gente está lidando com matéria muito pequena em nível subatômico. Então, vamos dar uma olhadinha, como é que a gente pode começar a fazer essa discussão. O Erwin Schrödinger, então, propõe uma equação que é uma equação diferencial, parcial, que vai tentar descrever todo o seu sistema. E aí, como ela vai poder descrever todo o seu sistema, a gente vai fazer essa função chamada psi. Então, é super comum vocês encontrarem aí psi quase como sinônimo de função de onda, é um símbolo que significa função de onda, em função das coordenadas x, y, z. Então, a gente tem lá um eixo de coordenadas cartesianas, x, y e z, que continua, continua e continua. Então, ele é descrito nesse sistema para coordenadas cartesianas e também em função do tempo. X, Y, Z vão ser as coordenadas que vão descrever esse espaço, no espaço cartesiano. E aí, por se tratar de uma equação diferencial parcial, a gente vai ter, então, uma derivada parcial para essa função em relação a x, uma derivada parcial para a mesma função em relação a y, outra derivada parcial da função de onda para z, mais uma contribuição, porque a gente vai ter, então, uma parte que está relacionada à energia cinética e uma outra componente, a energia potencial para a minha função. Olha lá, para a minha função. Tudo isso, então, é igual a zero. Aqui, simplificadamente, para dar um pouco a síntese do que é a função de onda, a função deste estado, que é a grande contribuição do Schrödinger, que fundamenta o modelo atômico desde 27, 26 aproximadamente até hoje, ainda é o modelo que a gente utiliza, que é o modelo orbital. Então, a gente vai tentar entender, ao longo dessa aula, como essas informações que a gente tem são provenientes e resoluções da equação e da função que ele propõe. Supõe, então, que essa partícula
tem uma massa m e está se movendo a uma velocidade sobre a influência de uma energia potencial. Então, eu tenho que dar as coordenadas do sistema e a influência e também em função do tempo. Aí eu vou agora descrever o meu sistema desta maneira. Olha lá, o psi, as derivadas parciais para o sistema em função das coordenadas cartesianas para descrever o espaço. Toda essa parte aqui, desculpa, não essa parte aqui, mas essa parte aqui relacionada à energia cinética do meu sistema, mais a parte relacionada à energia potencial do meu sistema. Com isso eu consigo descrever a energia total do meu sistema. Se eu pensar nessa partícula, um caso unidimensional, eu vou ter só em função de uma delas, π em função de x, π em função de x, derivada x, energia potencial em função de x. Né? Então eu vou ter aqui a minha equação, a minha função também em função de x e t, diferentemente quando eu tinha ela em função de x, y, z e o tempo. Então essa função de onda, ela vai ser uma representação matemática do meu sistema para poder fazer as resoluções. Então ela não é fundamentalmente baseada em experimentos na questão empirista, mas sim numa questão um pouco mais abstrata. Mas é uma equação. E a questão que se coloca é qual é o significado físico dessa equação, o que ela tem, o que ela reflete, né, no análogo na realidade, no dia a dia. O Max Born, em 26, ele vai postular que quando eu pego, então, aquela função aqui, unidimensional, por exemplo, mas poderia ser tridimensional, e elevo, coloco ela em módulo, olha aqui, coloquei ela em módulo, e ainda elevo ao quadrado, ou seja, a minha função de onda, que eu tinha lá, né, tem a parte positiva e parte negativa. Quando eu coloco isso em módulo e elevo ao quadrado, eu vou ter sempre um valor positivo. Então essa é a contribuição do Max Born, onde quando ele faz essa proposição, o que ele está dizendo é que a gente vai calcular a densidade de probabilidade de encontrar essa partícula dentro desse espaço. O que a gente tem aqui, então, é uma integral que vai de A a B. Então, nesse intervalo de A a B, aqui dentro desse espaço, eu posso calcular a probabilidade através da densidade, ou seja, do quadrado em módulo dessa função, a probabilidade de encontrar essa partícula. Ademais, essa função também precisa ser normalizada, então a probabilidade de encontrar vai sempre existir. Por isso, tem uma probabilidade máxima que eu tenho que chegar a 1. Não dá para dar probabilidade zero, nem probabilidade negativa, ou alguma coisa do gênero. Então, essa é uma contribuição da interpretação da função de onda proposta pelo Schrödinger, atribuída ou postulada, na verdade, pelo Max Born, para dar significado físico para aquelas equações que vão descrever esse sistema. Então, com isso, a gente consegue, a partir de uma equação que descreve o sistema, calcular a probabilidade de encontrar esse elétron dentro dessa região. Então, aqui, a gente consegue observar nessa figura aqui, né, a importância da normalização da função. Veja que quando eu coloquei em módulo elevei ao quadrado, então agora ela só tem valores positivos. Eu tenho uma região aqui delimitada por um espaço, onde eu tenho uma probabilidade maior, e outras regiões onde eu vou ter probabilidades menores. Então a energia potencial aqui, ó, ela vai crescer no sentido da maior probabilidade. Agora eu posso usar uma outra representação, onde eu tenho então a probabilidade, que é a densidade, né, eletrônica, então em módulo ao quadrado, eu tenho, e a integral disso, a região do espaço, olha lá, x, y, z, de maior ou menor probabilidade de encontrar minhas partículas. Então, em função da resolução matemática dessa equação normalizada, que tem que dar, né, 100%, em algum lugar ali a gente encontra, algumas regiões que a probabilidade é maior e outras regiões que a probabilidade é menor. Mas tudo isso daqui nada mais é do que a resolução desta equação.
Então vamos dar uma olhadinha aqui em mais algumas implicações que a gente teria para essas questões. Em função, então, das resoluções da equação da função de onda, é proposto alguns postulados da mecânica quântica para poder delimitar ou para poder, na verdade, direcionar. Então, a partir desses postulados aqui, agora esses sistemas e esses corpos eles vão seguir dentro da teoria quântica. O primeiro postulado ele está relacionado com os observáveis e os operadores. Bom, como a gente tem uma função, a gente precisa aplicar um dispositivo matemático para resolver isso. Acho que a ideia mais simples que a gente pode usar para ilustrar uma analogia mais direta é você aplicar a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada ela tem o princípio, a ideia de ser um operador matemático. Quando eu aplico ali, eu obtenho um resultado. Então, a ideia é que sempre eu vou ter, para qualquer uma dessas propriedades, por exemplo, momento linear, posição, energia, massa, momento angular e etc., uma série de outras propriedades, eu vou ter o que vai ser chamado de operador e vai ser simbolizado por esse acento aqui. Então eu tenho, por exemplo, um operador que quando eu aplico ele nessa função, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Nessa função, eu vou obter um determinado valor e vou obter a função, que é uma autofunção, né? Uma autofunção de autovalores. Então, toda vez que eu aplicar um operador, eu obtenho um autovalor, que seria a solução para esse operador. Para cada uma das propriedades, ela vai ter um operador específico. Então, o mais comum aqui, olha, o mais comum no caso da função de onda é o operador gradiente que está relacionado com a obtenção da energia. Vamos dar uma olhadinha então na outra tela. Aqui a gente tem um exemplo para pensar no operador do momento linear. Então, momento linear é menos IH cortado e o gradiente. Então, esse é o operador. Agora, se eu considerar que essa partícula está se movendo em uma dimensão x, o meu operador do momento passa a ser escrito Px igual a IH cortado e a derivada parcial para x. Se fosse y, para y, então eu teria aqui um Py menos IH cortado, derivada parcial para y, z e assim sucessivamente. Então, para cada uma dessas propriedades, a gente vai ter um operador específico. Então, assim como eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica, eu vou ter o operador para momento linear, eu vou ter um operador para energia, eu vou ter um operador para cada uma dessas propriedades que eu vislumbro ou que eu almejo encontrar com uma resolução, quando eu aplico esse operador naquela função de estado. Então, o segundo postulado vai falar das medidas na mecânica quântica. Então, as medições do observável A vão resultar em um valor A menos. Então, quando eu vou aplicar aquele operador, vai dar um determinado alto valor, e aí eu vou ter, para a minha função de estado, que ela vai ser uma autofunção para esse operador. Então, um pouco simplificando aqui, aquela ideia do H psi igual a E psi. Essa função é a mesma função. Este operador, que é o operador hamiltoniano, ele vai ser característico para obter a energia. Assim como na tela anterior a gente tinha visto um operador específico para o momento angular, um operador para o momento linear, um operador para cada uma dessas propriedades. Um outro postulado é que a função em relação à função de estado e aos valores esperados. O estado do sistema, em um determinado momento, né, um determinado instante, ele vai ser representado por uma função de onda. Então tem lá um psi, que a gente já viu alguns exemplos. Então, para cada um desses estados, a gente pode conseguir descrever. Então, para cada estado, eu tenho uma função associada. E em função desta função associada, eu vou ter um valor esperado desse cálculo. Então, todas as informações que eu quiser obter do meu sistema, eu consigo a partir
da resolução dessa função de onda, já que ele descreve todo esse sistema. Então eu vou ter a partir dessa resolução. E para a gente já finalizar, o desenvolvimento temporal, ou seja, essa função de estado, ela vai ser dependente então do tempo. E aqui a gente tem então uma representação para esse quinto postulado, onde a gente vai dizer que a equação do Schrödinger ela vai ser, na verdade, dependente do tempo. Aqui é uma questão um pouco mais teórica e informações um pouco mais completas, porque o nosso tempo é bem curto, né? E uma videoaula só na semana não daria para a gente destrinchar e mostrar matematicamente como é que se chega a essas questões ou implicações, mas o material mais completo vocês vão poder encontrar, que está disponível no ambiente de aprendizagem. A questão que a gente gostaria de chamar a atenção para vocês é a repercussão ou a implicação dessas questões, né, dessa abordagem agora quântica, na nossa vida no dia a dia. Ou seja, a gente agora, quando está pensando na teoria quântica, a gente está pensando no mundo subatômico. E quais as implicações que a gente teve na decorrência dessas contribuições? A gente teve desde questões relacionadas à criação da bomba atômica, à produção de energia nuclear, até quando você chega em um ambiente que a luz está apagada e você passa e a luz acende. Porque tem um sensor que, baseado no efeito fotoelétrico, ele consegue acionar o dispositivo que vai fazer acender a lâmpada. Então veja, a gente vai de questões extremamente complexas, que é a questão da elaboração de uma bomba atômica, a produção de energia nuclear, desde uma situação um pouco mais simples, mais relacionada no dia a dia corriqueiro que você tem de um dispositivo, de um sensor óptico. Por exemplo, que você tem um sensor desses que acende ou apaga a luz num corredor. Então, o reflexo dessa teoria, ela tem uma implicação muito grande na atual economia, até na questão dos circuitos integrados para microprocessadores. Então, toda a questão do desenvolvimento quântico, do microchip, está relacionado com o desenvolvimento dessa teoria. Então, entender um pouquinho quais são os princípios e os fundamentos da teoria quântica vai ajudar com que você, professor, tenha uma melhor compreensão de vários fenômenos do dia a dia, para que você possa criar situações ou relacionar os conteúdos também químicos com as questões do dia a dia. Dá uma olhadinha no material para você poder aprofundar seus estudos e a gente se vê na próxima aula.